de Mateus. Nós vamos agora de fato estudar a Bíblia. Nós vamos aprender da palavra do nosso Deus. Nós vamos aprender verdades bíblicas importantes. E eu gostaria muito que essa mensagem pudesse de fato chegar ao meu, ao seu coração, que você possa sair daqui transformado e nós vamos avançar. Amém? Amém. Essa mensagem, ela tem um propósito que é de fato transformar o meu, o seu coração, a nossa maneira de ver esse tema. É um tema importante, não vou dizer um tema delicado, mas um tema que às vezes nós, como povo de Deus, acabamos confundindo as coisas. Você já escutou a frase assim, ó, que ninguém é perfeito? Já escutou? Ninguém é perfeito. Você concorda comigo? Por que ninguém é perfeito? Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Mas você concorda comigo que existem muitas pessoas que têm muitos dons, que têm muitos talentos, que você, nossa, essa pessoa sabe fazer tudo? Eu nunca vou me esquecer de um dia que eu estava num lugar por aí realizando uma prática pastoral e nesse lugar havia um grande líder. Esse líder, ele era construtor de igreja, ele pregava, ele cantava, ele cozinhava, ele fazia de tudo. Ele era feliz na sua vida financeira. E aí o outro irmão, estávamos ali no começo, falou, rapaz, Deus foi injusto com a gente. Ele pegou todas as valências, todos os dons, toda a perfeição e colocou sobre você. De fato, esse irmão ele não era perfeito. Porque a perfeição não está relacionada ao que eu sei fazer. A perfeição não está relacionada aos meus dons, aos meus talentos. A perfeição não está relacionada ao se eu tenho dinheiro ou não, se eu sou inteligente ou não. Isso não é perfeição. A perfeição não está relacionada se eu leio a Bíblia 3 horas, se eu oro 5 horas. Isso é importante, é uma vida de comunhão, mas nós precisamos entender o que de fato a Bíblia diz que é perfeição. Agora, é errado, eu queria que você me ajudasse na mensagem dessa manhã, nós buscarmos a perfeição? Não. Nós precisamos ser perfeitos, precisamos buscar a perfeição. Mas agora a gente precisa entender, baseado na palavra de Deus, que é a Bíblia, o que é a perfeição. A perfeição, e assim, diga-se de passagem que eu tenho carinho por todos os nossos amigos que moram aqui, nos sítios, em lugares assim que em meio à comunhão, mas a gente sabe que às vezes isso acontece até na nossa igreja, das pessoas que começam a estudar mais a Bíblia, começam agora a interpretar certas coisas, já se desviam do caminho do Senhor, já não acreditam mais na Trindade, agora já pensam que são santos, que são diferentes, e agora se isolam. Isso não é perfeição. Não estou dizendo que ninguém faz isso, tá bem, amado? Só para um detalhe importante. Mas a gente encontra isso muitas das vezes em nossa igreja. Pessoas que se acham assim, olha, eu sou diferente, eu sou perfeito. E a gente sabe que não é assim. E eu quero ler para você, baseado na Bíblia, o que o Senhor Jesus falou sobre a perfeição. Amém? Mateus, capítulo 5, o verso 48. Mateus, capítulo 5, o verso 48. Esses dias eu escutei um grande orador falando algo que eu achei interessante. Se você achou, diga assim para mim, que facilidade, pastor. Achei? Que facilidade. Se você não achou, diga que dificuldade. Não, tudo certo, né? Todo mundo achou? Mateus, capítulo 5, o verso de número 48. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 48. Diz assim, ó, a minha versão é um pouquinho diferente, talvez, mas vai dar tudo certo. Diz assim, ó, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai celestial. Quem está dizendo que eu devo ser perfeito? É a igreja adventista? É o pastor Lucas? Não. Quem está dizendo que você deve ser perfeito, sabe quem é? É o próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, seja perfeito, como perfeito é o nosso Pai celestial. Se você continuar lendo aqui o contexto do capítulo 5 de Mateus, você vai entender que ser perfeito, baseado na palavra do nosso Senhor Jesus, está relacionado a 2 pontos. Nós vamos ver em 2 histórias. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo ponto é amar o próximo como a ti mesmo.
Minha amada igreja de Cristo, olha, meus amados irmãos que estão nos ouvindo aí com essa mensagem, você tem amado Deus sobre todas as coisas? Você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Sim ou não? Não sei. Eu estou com você todo o tempo, mas eu queria, mediante a palavra de Deus, falar ao seu coração. Quando a gente busca a perfeição, nós estamos buscando algo que é justo, que é real, que o nosso Senhor Jesus nos pede, mas de trás da perfeição uma pergunta. E essa pergunta, eu poderia dizer que é a pergunta mais importante de toda a Bíblia. É a pergunta fundamental. Por que nós buscamos a perfeição? Porque nós queremos o quê? Muito bem. Nós buscamos a perfeição porque nós queremos ir para onde? Para o céu. Nós queremos o quê? A vida eterna. Se você tivesse a oportunidade de se encontrar com Jesus, se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, talvez, eu imagino, nós teríamos inúmeras perguntas. Imagine você perguntar para Jesus qual é a cura do câncer. Quantas pessoas deixariam de sofrer, não é verdade? É uma pergunta importante se fazer para Jesus. Você concorda comigo? Importantíssimo. Senhor, qual é a cura para as doenças cardiovasculares? É uma pergunta importante. Quantas pessoas receberam uma ligação que seu pai, uma pessoa que amava, sofreu um infarto e morreu? De um ente querido que estava com câncer e morreu? São perguntas importantes, mas essa não é uma pergunta tão importante quanto a que nós vamos encontrar agora na palavra de Deus, que eu poderia dizer, já disse, que é a pergunta mais importante de toda a Bíblia. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus nesse mesmo evangelho, Mateus capítulo 19. Mateus, nós vamos para o capítulo 19. Nós vamos para o verso 16. Eu não vou aqui falar os detalhes dessa história por completo, porque você já conhece, e não quero começar aqui no outro sermão, mas eu quero extrair aqui uma palavra-chave que se encontra aqui nessa história. Olha só que interessante. Vai dizer assim no verso 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. A pergunta mais importante de toda a Bíblia, amados. Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? E aí Jesus ele responde: por que você me pergunta sobre quem é bom ou não? Perguntou Jesus: há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí ele pergunta a Jesus: Senhor, quais mandamentos? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre teu pai e sua mãe, ame ao seu próximo como a si mesmo. E ele responde agora: tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais eu devo fazer? Senhor, eu já guardo os mandamentos. Eu já amo o Senhor sobre todas as coisas. Eu amo o próximo. Será que é verdade? Mas Jesus ele diz assim, Jesus ele respondeu. E olha só, essa frase você deveria gravar na sua Bíblia e escrever lá Mateus capítulo 5, verso 48, porque esses textos estão conectados. Diz assim: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e segue. Olha só, tudo bem, você lê a Bíblia, você guarda os mandamentos, você vem à igreja, parabéns, e segue nesse caminho. Mas agora Jesus ele diz assim: olha, você quer ser perfeito, perfeito, vá, pegue tudo que é teu, vende, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Não sei se você já conseguiu se conectar com o que eu quero dizer nessa mensagem, mas a perfeição, ser perfeito, está relacionado a você ter o seu Deus sobre todas as coisas e você amar o próximo de verdade, não por falar, mas em ações verdadeiras. O que Jesus pediu para aquele jovem, para aquele homem, é dizendo assim: olha, você disse que me ama, ok, está tudo certo,
Mas você ama o seu próximo como a si mesmo? Se você ama, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue, que você vai ter um tesouro no céu. Nós não encontramos mais nenhum relato na Bíblia sobre esse jovem, mas a Bíblia diz, no verso 22, que quando o rapaz ouviu isso, ele foi embora o quê? Triste, porque tinha muitos bens. Há um segundo episódio na Bíblia, que um homem, intérprete da lei, faz uma pergunta também para Jesus. E eu poderia dizer que essa também é a pergunta mais importante de toda a Bíblia. E eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Nós vamos ver o verso de número 25. Em momentos diferentes, pessoas diferentes fazem uma pergunta para Jesus. Essa também diz que é a pergunta mais importante de toda a Bíblia. Porque, de fato, nós estamos aqui para encontrar a vida eterna. E será qual que é a pergunta do homem? Será que é a mesma preocupação que aquele jovem tinha? O que você acha? Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha só o que diz. Certo dia, está dizendo de um especialista, alguém que conhecia toda a palavra de Deus, um especialista da lei, se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta e disse assim: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É a mesma pergunta? É a mesma pergunta. É o que nós buscamos aqui neste mundo. Será que a resposta de Jesus foi diferente? Será que Jesus ele respondeu de outra maneira? Olha só como Jesus ele responde. Vai dizer assim: Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Ele fez agora, responde ele com uma outra pergunta. E o homem respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Sabe o que Jesus respondeu? Ele respondeu assim: está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Só que o verso 29 ainda vai dizer assim: o homem, porém, querendo justificar-se em suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo, amada igreja? Quem é o meu próximo? Eu gosto muito do que a serva do Senhor, ela vai dizer no livro de Desejar Todas as Nações, na página 503. Ela diz assim: nosso próximo é toda pessoa que necessita do nosso auxílio. Nosso próximo é toda a alma ferida e magoada pelo inimigo. Nosso próximo é todo aquele que é a prioridade de Deus. Eu queria fazer um exercício com vocês. Eu separei algumas frases, porque essa mensagem de fato ela toca o meu coração. Amados, eu esses dias vi o Ricardo lá na missão, e eu acompanho também um pastor amigo que está lá. A gente vê a entrega das pessoas, a gente vê o desejo, a sede delas de conhecerem a Jesus. A gente vê que o tão pouco que elas têm, elas são felizes, e elas buscam dividir aquilo que elas têm, que é tão pouco, para ajudar o seu próximo. E nós temos, às vezes, tantos bens, tantas coisas, e quando eu digo bens, não estou dizendo de recursos financeiros, estou dizendo de saúde, eu estou dizendo da sua disposição, eu estou dizendo dos seus talentos, eu estou dizendo do seu acolhimento, do seu abraço, para se colocar a serviço do próximo, e a gente não consegue fazer isso. Eu perguntei a você: tudo certo, eu não estou te acompanhando, não estou com você o tempo todo, não sei se você lê a Bíblia, se você ora, se você de fato guarda todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, mas é fácil fazer isso, buscar ao nosso Senhor. Mas agora, quando se envolve a servir ao próximo e amar ao próximo, precisa de dois sentimentos.
que é desafiador para mim e para você como ser humano. O primeiro deles, nós precisamos ter o sentimento de empatia. Sabe o que significa a palavra empatia? Que é de se colocar no lugar do outro. Às vezes, alguém na rua, um pedinte, vem e a primeira coisa que vem na sua cabeça quando alguém lhe pedir dinheiro é o quê? Não vou dar não, isso daí vai usar droga. Não vou dar não porque isso daí vai usar os recursos. Mas você sabe se de fato qual é a situação que fez aquela pessoa chegar ali? Talvez aquilo que aquela pessoa precisa é de um acolhimento, de um abraço, de uma esperança. A gente não tem o controle, a gente não é onisciente, onipresente para saber o que a pessoa vai fazer. Mas a gente às vezes passa de lá e não ajuda o nosso próximo. Como foi na história do samaritano que você conhece. Eu separei algumas frases, porque amar o próximo envolve ação. Às vezes o nosso próximo, ele não precisa de oração. A gente é muito bom falar que vai orar pelo problema do outro, mas ele precisa, sabe de quê? De fato, de um abraço. Está precisando do seu acolhimento naquele momento. Às vezes o nosso próximo, ele não precisa de um conselho. Sabe o que ele precisa? Ele precisa ser elogiado. A vida dele está tão difícil que custa você fazer um elogio para mudar o dia dessa pessoa, falar você é importante para mim, você é especial. Às vezes o nosso próximo, ele não precisa ser lembrado dos seus erros, mas ele precisa ser lembrado do perdão e da graça de Deus. Às vezes o nosso próximo, ele não precisa de promessas, a Bíblia diz isso, isso, aquilo, outro. Ele precisa que você ajude ele de verdade. Às vezes o nosso próximo, ele não precisa que eu diga assim, eu estou orando por você, mas ele precisa que você vá até a sua casa, sente, escute e veja quais são as suas reais necessidades. E eu volto a dizer essa frase, nosso próximo é toda pessoa que necessita do auxílio de Deus, toda alma ferida e magoada pelo inimigo. Nosso próximo é todo aquele que é prioridade de Deus. Eu quero levar você a uma reflexão. Eu não sou muito de ficar acompanhando política, mas às vezes a gente vê uma notícia ou outra para entender como anda a situação do nosso mundo. E eu conversava com um amigo, e eu percebo que o nosso mundo, ele está vivendo assim, um momento na história que me lembra um momento que eu vivi na minha infância, que a minha avó dizia, né? Quando ela colocava o feijão no fogo, a panela de pressão não era muito boa naquela época, ela disse, sai de perto, porque a panela pode explodir a qualquer momento, não é verdade? E eu vejo que o mundo está assim. A qualquer momento vai haver um colapso mundial. A qualquer momento nós vamos perceber que de fato Jesus ele já está voltando, mas vai ficar notório. A gente percebe que o mundo ele busca o poder, as pessoas buscam o controle. E esses dias eu estava vendo uma matéria que há um conflito, não vou falar aqui o nome dos países, um conflito entre hegemonias do mundo que estão buscando ali as terras raras, que são metais preciosos para poder desenvolver ali armamentos, metais preciosos para tecnologia. E a gente vê que eles, por esse interesse, eles colocam o poder, os recursos acima de todas as coisas. E a gente percebe que nesse mundo há muitas coisas valiosas, o ouro, a prata, o dinheiro, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. E você tem que me responder assim, rápido, em 3 segundos. Qual é o bem mais precioso que há sobre a face da terra? Qual é, igreja? Qual é? A vida. Eles ficaram com dúvida, tinha que estar na ponta da língua. Qual que é o bem mais precioso que tem sobre a face da terra? O quê? A vida. Muito bem. O bem mais precioso que há sobre a face da terra são pessoas. São pessoas. E você entende porque Cristo, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, que a perfeição está relacionada a amar a Ele sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Deus ele não está preocupado com as terras raras. Deus não está preocupado com a quantidade de ouro, dinheiro que tem nesse mundo. Deus está preocupado com o bem precioso que Ele deu à sua vida. Está preocupado com você. Ele está preocupado com as pessoas. E quando eu digo pessoas, todas as pessoas, adventistas, não adventistas, judeus, não judeus, todas as pessoas que estão sobre a face dessa terra, Cristo está, eu gosto muito da frase de um líder
É uma frase desafiadora a ser dita, mas é uma realidade, me entendo o que eu vou dizer. Mas se você ler a sua Bíblia, de Gênesis, do capítulo 3 até o capítulo 21 de Apocalipse, existe um Deus desesperado em busca do ser humano para salvar. Quer salvar todas as pessoas. Só que na minha e na sua vida, às vezes o nosso próximo, ele não é prioridade. A gente não coloca o nosso próximo como algo importante. E eu queria dizer a você, meus amados irmãos, se você quer ser perfeito, se de fato você quer encontrar a vida eterna, não há um outro caminho de amar a Deus sobre todas as coisas e se doar inteiramente em servir as pessoas. Com certeza você já ouviu falar sobre a Madre Teresa de Calcutá. Já li várias biografias sobre ela e é impressionante o amor, o altruísmo que aquela mulher ela tinha na salvação e na vida de pessoas. Quando eu li a sua biografia, havia ali uma jovenzinha que iria morrer com lepra e ela estava jogada e agora ela pega aquela jovem, leva para sua casa e acolhe. E todos diziam: você é louca, você vai trazer essa doença para o seu lar, ela já vai morrer, não adianta fazer nada. E ela diz ali uma frase usada por Deus: tudo bem, ela pode até morrer, mas ela vai morrer com dignidade, porque ela é um dos bens mais preciosos que Cristo tem sobre essa terra. Meus amados, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem esperança. E às vezes a gente é egoísta a tal ponto de não se colocar à disposição de Deus. A gente pensa assim: não, o pastor está pregando, o pastor está batizando, está tudo certo. Mas não sou eu que tenho que fazer, amados. É você. Às vezes você pensa: não, fulano está cuidando da asa, o outro está ajudando. Mas não, amado. Quem precisa se colocar à disposição de Deus é você. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, você automaticamente está num processo genuíno que se chama santificação, mais perto de encontrar a vida eterna. E foi isso o que o Senhor Jesus disse para aqueles dois homens que perguntaram o que era a perfeição e como eles poderiam encontrar a vida eterna. Eu quero contar duas histórias para você. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem. As duas histórias são histórias reais. A primeira delas foi uma história que eu pude... As duas eu vivi e com pessoas que estavam ali ao meu redor. Eu me lembro do dia, quando você viu aquela foto, né, que eu aceitei Jesus, e assim que eu cheguei na minha igreja, foi pouco tempo que eu fiquei na minha igreja, apenas 2 anos, logo depois que eu fui fazer teologia. Eu fui acolhido pelos irmãos, pela igreja, pelos amigos, e havia ali uma família que de fato me acolheu mesmo. Todo sábado a gente ia para a casa de uma pessoa que cozinhava muito bem. Assim, cozinhava tão bem, irmãos, que eu confesso que era desafiador não comer mais que uma vez, porque era bom demais. Eu ficava feliz quando eu recebi esse convite. O esposo dessa moça que cozinhava tão bem, ele era um líder na igreja, alguém que falava do amor próximo, alguém que se envolvia na missão, alguém que de fato mobilizava a igreja para avançar com a pregação do evangelho. Isso chamava a atenção do meu coração. Mas eu estou te contando essa história porque ele me permitiu contar para servir como exemplo. Mas quando eu cheguei em sua casa, algumas vezes eu percebia que a maneira em a qual ele tratava a sua esposa não era uma maneira correta. Às vezes bruta, não está pronto, você ignorante. Rapaz, é tanto amor com o pessoal de fora que pensava no meu coração, mas com de dentro não tem amor. O tempo se passou, fui estudar, me tornei um pastor dessa igreja. E um dia desses, visitando meu pai, estava visitando lá com meu pai, assim, era 2 vezes, vai e volta, né? Só para ir ver e ir embora já. Mas ele conversando com ele, e justo o gás tinha acabado, olha só. O gás tinha acabado, meu pai pediu o gás. E quem chegou para entregar o gás? Você adivinha quem era? Era este homem que eu havia falado para vocês. Mas quando eu olhei para ele, eu não reconheci, porque ele estava destruído. Dava para ver que o olho dele estava fundo, assim. Dava para ver que os anos fizeram mal para ele. E ele me viu e falou: Pastor Lucas, olha só, que coincidência. E
E aí a gente começa a conversar. Eu falei, rapaz, que tempo bom, você lembra quando a gente ia lá para sua casa, todo sábado, comer? Eu falei, como é que tá a esposa, como é que estão os meninos? No momento que eu fiz essa pergunta, ele começou a chorar. E pastor, eu falava muito do amor ao próximo, mas eu nunca amei o meu próximo. E principalmente os que estavam na minha casa. Eu falava muito de amar ao próximo, mas era de fachada. Eu não me envolvia, eu não ajudava o meu vizinho, não ajudava de fato as pessoas que precisavam da igreja. Era tudo mentira. E sabe, pastor, eu perdi o bem mais precioso que eu tinha, pela minha ignorância e pela minha falta de amor ao meu próximo, como a mim mesmo. Eu perdi a minha família. As pessoas às vezes parecem que amam, mas não amam. As pessoas às vezes parecem que fazem as coisas, mas não fazem. Você pode dizer assim para mim, pastor, você é um homem de Deus, mas você não me conhece, não está comigo o tempo todo, você não sabe. Mas o que eu quero dizer a você é que você precisa de fato amar a Deus por todas as coisas e ao seu próximo, verdadeiramente. A segunda história que eu quero contar para você é para você se colocar à disposição de salvar e transformar a vida das pessoas. Sabe por que muitas das vezes você diz assim, eu não tenho uma experiência profunda com Deus, eu não sou usado por Deus, porque fulano é, porque esse plano é, e porque Deus não me usa, porque Deus não age através de mim? Sabe por quê isso não acontece? Porque você não se coloca à disposição de Deus. Você não se coloca à disposição para servi-lo verdadeiramente. Você não se coloca à disposição do seu próximo verdadeiramente, como assim Deus deseja. Eu me lembro um dia, era um dia de semana, eu acho que era uma terça ou quarta-feira, eu estava no colégio, ainda me preparando para ser pastor dessa igreja, e eu tinha que entrar pontualmente 2 da tarde, no serviço que falava capelania, porque era o trabalho que eu conseguia pagar metade dos estudos, e se você faltasse, você perdia a folga, perdia alguns benefícios, não podia ter no horário, tinha que chegar. Eu recebi uma mensagem, Lucas, tá em casa? Falei, mas estou atrasado, estou saindo. Aí trabalhar. Não deu nem tempo de eu responder, a pessoa chega, um amigo, batendo assim, você pode conversar comigo? E eu olhei assim, falei, paz, tenho 5 minutos. Mas quando eu olhei para o olho dele, fundo, cheio de lágrimas, chorando, falei, 5 minutos não vai ser suficiente. Falei, eu posso. Aí sua esposa está em casa, falei, minha esposa tem que ser em outro lugar. A gente foi para um lugar que chamava Via Aeróbica, lá onde as pessoas caminhavam. Tomados. E ele desabou chorando. Estava com depressão, uma série de coisas, problemas, não ia conseguir mais estudar para ser pastor da igreja, conflitos financeiros, uma série de problemas. Eu olhei no relógio, era 3:30 da tarde, quando ele conseguiu parar de chorar e se recompor. Mas no início da nossa conversa, sabe o que eu disse para ele? Falei, eu estou atrasado, deixa eu orar por você. Ele olhou para mim e disse assim, Lucas, eu não quero que você ore, quero que você fique aqui comigo. E eu entendi, oração não é suficiente, eu preciso me colocar à disposição. E eu fiquei ali com ele, conversando por horas aí. A gente orou, cheguei atrasado no serviço, levei lá uma chamada de atenção, não falei o contexto. Eu não entendia. Se passou o tempo, eu fui chamado, me tornei pastor dessa igreja, a gente é grande, nós somos grandes amigos até hoje. E ele me ligou um dia e ele me contou, Lucas, naquele dia que você parou, que você me ouviu, que você me atendeu a minha necessidade, foi Deus. Não que eu sou Deus, não entenda isso, mas ele estava decidido a tirar a sua vida. Ele estava decidido a não lutar mais as batalhas. E ele disse, mas você parou, você me ouviu. Era o que eu precisava. Estou te contando uma história que aconteceu comigo, amados. Mas quantas pessoas talvez estão aqui dentro dessa igreja, estão passando inúmeras dificuldades. Sabe o que ela precisa? Não precisa que você ore por ela.
Preciso que você vá visitar e de fato entenda as suas necessidades e ajude. Não somente dentro dessa igreja, mas quantas pessoas estão neste mundo agora sem esperança, a ponto de perder a sua vida por uma crise financeira, por uma situação familiar, filhos às drogas. Mas a gente só vai poder ser usado por Deus e transformar a vida dessas pessoas se eu parar de dizer assim: eu vou me colocar à disposição de servir, eu vou me colocar à disposição do próximo. Não precisa responder para mim. Você tem colocado a sua vida à disposição do próximo? De verdade? Você tem separado um dia da semana para eu servir ao meu próximo, Senhor? Senhor, me usa. Eu não sei quem vai ser, como vai ser, mas me usa a serviço do Senhor. Eu peço isso a Deus todos os dias. Falo: Senhor, Tu sabes que eu sou um pecador, falho, sujo, podre, mas eu preciso amar o meu próximo. E amar ao próximo é cuidar do bem mais precioso que Deus tem sobre a face dessa terra, que é você. Amém? Amém. Amados, Jesus está voltando. Ele vem em breve nas nuvens dos céus. Eu já estou cansado de viver nesse mundo. E isso só vai ser uma realidade quando o Evangelho for pregado, quando todos conhecerem essa mensagem de esperança e salvação. Se você quer a perfeição de fato em sua vida, coloque Deus em primeiro lugar. Não saia um dia sem orar, não saia um dia sem fazer a lição da escola sabatina, não saia um dia sem ter comunhão com Deus antes de tudo e qualquer coisa. Deus em primeiro lugar. E agora, buscando ainda a perfeição, ame de verdade, não com palavras, mas sim com ações, o bem mais precioso que Deus tem sobre a face da terra, que é o ser humano. Amém? Amém. Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Eu vou orar por você já, e nós vamos louvar ao nosso Senhor com o mesmo hino, o poder do amor, mas que agora você possa cantar com alegria, com entusiasmo, com a certeza de que esse amor que Deus tem por você possa ser uma realidade na minha vida, na sua vida, na vida do seu próximo. Amém? Cante com poder. Venha de Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor.
Senhor, há um grande poder, e esse poder também ele é definido como o teu caráter. O Senhor é amor. E para termos a perfeição, ó Deus, ou buscarmos ser perfeitos, como diz a sua palavra, com o objetivo de alcançar a vida eterna, há 2 pontos. O primeiro, amar o Senhor sobre todas as coisas. E o segundo deles é amar ao nosso próximo. Que de fato, Senhor, nós possamos amar ao Senhor sobre tudo, mas também amar ao nosso próximo, nos colocando à disposição para cuidar do bem mais precioso que o Senhor tem sobre essa terra, que são as pessoas. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão padecendo, e muitas das vezes o Senhor quer nos usar, ó Deus. Mas isso só vai ser possível se nós nos colocarmos à sua disposição, Deus. Por isso eu gostaria de pedir que a igreja de Crisólia, os nossos amigos que estão nos ouvindo, que de fato eles se coloquem à disposição de amar o seu próximo como a si mesmo. De maneira especial, as minhas mãos agora como ministro do Evangelho estão estendidas sobre os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet, também sobre a nossa igreja de Crisólia. Nos abençoe, ó Deus, nos fortaleça, nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê um maravilhoso sábado em Tua presença. Te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.